Saudações, Baxter superiores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para um review mais do que especial aqui no canal Baxter Toys. E eu conto pra vocês tudo depois da vinheta. Roda! Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Muito bem, esse vídeo só foi possível graças a Hasbro Fan BR, que nos presenteou com essa figura maravilhosa do Homem-Aranha Superior. Mano, são 22 anos colecionando Marvel Legends, então essa figura representa muito, porque é a primeira figura Marvel Legends que a gente recebe da Hasbro. Então, Hasbro, muito obrigado por vocês nos apoiarem, por vocês acreditarem no nosso trabalho. Espero que vocês gostem do review que a gente vai apresentar hoje, porque nós estamos muito empolgados. Afinal, essa figura tá pra ser aí um dos top 10 do ano nos lançamentos de Marvel Legends. Mas vamos falar dessa embalagem maravilhosa, que eu gosto muito desse novo modelo de embalagem. Vou falar rapidamente, mas já é a embalagem celebrando os 85 anos da Marvel. Então você vê ela toda detalhada, toda cheia de dourado. É bonita pra caramba, ela é estilosa, ela é simplesinha, mas ao mesmo tempo é bonita. Eu tô gostando muito desse tipo de embalagem. Mas o que importa é o boneco que está lá dentro, então eu vou tirar ele pra gente poder analisar a figura. E pra aqueles que, assim como eu, adora ver um blister, olha só, vem dois blisters aqui no caso, com as garras e aí o boneco. Figura fora da embalagem e vamos de impressões gerais, e já posso dizer que sim, essa figura vai entrar fácil em qualquer top 10 de melhores lançamentos do ano, porque que figura sensacional, gente. Ela é muito bonita, as cores que escolheram pra ela, depois a gente vai falar da pintura, os rostos, meu, que figura sensacional. Eu tava muito ansioso pra ter essa figura em mãos, estava meio desanimado porque achei que não iria conseguir, de repente receber esse presente maravilhoso da Hasbro, e vocês podem ter certeza uma coisa, cara, colocou a antiga versão do Spider-Man Superior no chinelo, velho, que evolução impressionante. É, assim, tá difícil esse ano pra gente poder fazer uma lista de 10 melhores Marvel Legends, porque estão tendo lançamentos muito, mas muito bons. Então agora eu vou tirar ele dali da base giratória pra gente poder analisar outras coisas. Vamos falar dos acessórios, que aqui é um show à parte, porque ele vem com duas mochilinhas que você coloca ali nas costas dele. Ai, mas por que duas? Uma pra você colocar sem os tentáculos, se você quiser. Então tá aí, você encaixa ali os pinos. E outras, obviamente, pra você encaixar os tentáculos ali. E, obviamente, acho que todo mundo vai utilizar com tentáculos. Não tem por que ter o Homem-Aranha Superior sem os tentáculos do Dr. Octopus. Além disso, ele vai vir com 4 mãozinhas. Então tem, obviamente, as mãos disparando teia. E olha os detalhes de pintura dessa mão, cara. É muito, muito legal. Cara, que escultura bacana de mãos. E também vem com essas mãozinhas aqui, ó, de fazer nhau, ó, nhau. Mas muito legal, você pode fazer até um coraçãozinho do inferno. Olha só, com garras. Mano, essa mão aqui tá muito legal. E além disso, vem as duas mãozinhas de soco, soco vira-vira ali no personagem. Também temos os tentáculos, são 4, obviamente, né? E diferente do Aranha de Ferro, eles são articulados, depois a gente vai comparar. Estão bem bacanas, ó, numa cor vermelha perolizada, bonito pra caramba. Então são 4, ó, tá aqui, ó. E se você não quiser colocar nele, você ainda pode usar pra pegar petisco, pegar queijinho, ó. Só espetar aqui e pegar o queijinho. E vem com uma head extra maravilhosa. Olha que coisa linda, cara. A gente vai falar das heads sculpts depois, mas sensacional. Então de acessórios, uma figura bem bacana, bem completa. Vamos falar agora da pintura, que pra mim, isso aqui, cara, tá muito, muito incrível. Por quê? Ela é simples, mas ao mesmo tempo que é simples, ela não tem uma falha. Basicamente, é um corpo todo preto, então o material do personagem, né, do boneco é todo preto, vocês podem olhar aqui. É um preto fosco, o que é bem legal, tipo, não é aquele preto escurão, é um preto mais... eu não sei definir a cor de preto que é, mas não é um preto preto, é um preto. Vocês entenderam? Aí você tem aqui essa parte que é colada, olha só, aí é metalizada, com uma bolinha vermelha aqui muito legal. Olha só que bonito, cara. E aí você tem a pintura da mão, como a gente viu nas mãozinhas extras. Bem legal esse detalhe. A bota, a gente tem ela toda preta, mas o pé dele tem esses detalhes em vermelho também bem bonitos. E pra mim, acho que o que chama mais atenção é o design das teias, porque primeiro que a parte vermelha, né, ela vai pintando aqui e ela sobrepõe sobre o preto, formando a aranha. E o mais interessante, cara, as teias são todas erráticas. Olha que legal, cara. Ela é toda feita de forma
irregular. E isso ficou perfeito. E o mais impressionante é como a impressão disso aqui no boneco ficou interessantíssimo, porque você não vê uma falha. Mas olha, você começa a observar detalhes, olha que legal, tipo, é uma teia grudada na outra, aqui ó, 2 riscos grudados no outro, no rosto, olha só que da hora. Meu, é muito sensacional isso daqui. Eu achei muito bom o trabalho de pintura dessa parte vermelha aqui. Vamos falar da Red Sculpt, eu quero deixar essa aqui por último, porque eu quero começar com a Red Sculpt normal, digamos assim. Então é um rosto de Homem-Aranha muito bonito, mantém aquele esquema de teias erráticas, olha só. Então você vê aqui, por exemplo, as teias não se conectam ou se juntam. Cara, é muito interessante você ficar observando os detalhes da teia. Tem os olhos num perolizado aqui, num branco perolizado muito legal, que chega a refletir, olha só, reflete a luz, então é muito bonito e ele é esculpido na figura, então você sente o relevo aqui. E o legal é que eles fizeram essa parte aqui do meinho afundada, então deu uma tridimensionalidade muito bacana pra figura. Mas pra mim, a cereja do bolo é esse rosto aqui, que é baseado ali no Alex Ross, com os reflexos na lente. Eu tava muito curioso pra ver isso em mãos, porque assim, quando você olha em fotos, tá muito legal esse reflexo. E aí eu não tava entendendo muito bem como eles fizeram isso. Na verdade, se você olhar bem de perto, eu vou tentar aproximar aqui ó pra vocês, se você observar bem, é uma pintura. E cara, ficou muito legal, deu uma ilusão de ótica muito interessante. Essa lente aqui, com essa parte branca aqui, como parece que é um flarezinho de luz, meu, ficou sensacional. E ele tem um olhar assim mais ameaçador. Cara, esse rosto está perfeito. E se você colocar lado a lado um do outro, você percebe que até o formato da cabeça muda um pouquinho. Então, cara, eu achei isso fenomenal, achei muito, muito bacana. Só o print da teia que é exatamente o mesmo, não muda nada. Mas esses olhos, cara, eu nunca tinha visto isso em Marvel Legends. Eles podiam fazer isso em outros personagens, porque vale muito a pena e fica muito, mas muito legal. Vamos agora para as articulações. Então, de cabeça, ele movimenta tudo isso aqui para cima. Olha só, dá pra ele olhar bastante pra cima pra procurar a Tia May. Dá pra ele olhar pra baixo pra procurar a Tia May. Ele gira aqui no seu próprio eixo normal. E não tem o jogo de Fat Family. Olha, faz tempo que eu não vejo uma figura Marvel Legends sem jogo de Fat Family. Abre muito o crucifixo. Você tem uma articulação borboleta, bem legal aqui. Ela não vai tanto pra trás, mas pra frente ela vai bem. Então, bem interessante. Tem aqui a articulação, obviamente, no ombro, né? Normal, de todo Marvel Legends. Articulação no bíceps. Articulação dupla no cotovelo, pinless. Aliás, essa figura é toda pinless, ponto positivo, maravilhoso. E articulação clássica aqui dos punhos. Além disso, você tem a articulação no peitoral que vai fazer com que ele faça todo esse movimento pra frente, além de fazer tudo isso aqui pra trás. E fica extremamente estranho, fica parecendo o seu boneco da escolinha do professor Raimundo. Mas você nunca vai usar ele assim, né? Então, justamente eles exageram um pouco nessa articulação pra você colocar ele numa pose um pouco mais extremada. Aí tem a articulação na cintura normal, de todo Marvel Legends. A perna vai tudo isso aqui pra frente e vai até que bem pra trás, apesar do bumbum de polvo. E você tem aqui a articulação na coxa normal de Marvel Legends, a articulação dupla no joelho normal de Marvel Legends, sempre lembrando que é pinless. A articulação na bota, é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. E tem o pé de bailarina, vai pra cima, pra baixo, e o rompimento de ligamento normal aqui. Agora então eu vou colocar pra vocês os seus tentáculos, porque a gente quer ver como que fica. Então a gente coloca aqui, ó, encaixa a mochilinha dele, e aí vai encaixando os tentáculos, não tem uma ordem, qualquer um em qualquer lugar. Está aqui ele com os tentáculos, e já que a gente tá falando de articulação, então ó, todos os tentáculos têm o ball joint aqui, ó, então você pode girar ele pro lado que você quiser, e pra cima, pra baixo, então bem interessante esse sistema. Além disso, tem uma junção aqui, que é o que falta na Aranha de Ferro, né? A articulação aqui, ó, que você pode girar ele pra tudo quanto é lado, e a mesma coisa aqui. Então nós temos, na verdade, 1, 2, 3, 4 pontos de articulação em cada tentáculo. Então, meu, muito, muito bacana mesmo. Agora eu vou ajeitá-lo pra gente poder ver as medidas. Só uma coisa que eu esqueci de falar sobre as articulações, é que primeiro, tem aqui articulação de ponta de bota, olha só, que a gente gosta muito e poucas figuras de Marvel Legends atualmente tem isso, então espero que eles mantenham, porque é bem legal pra você fazer poses. E aqui tem uma coisa que eu deixei passar, que é o seguinte, veja que a perna dele não vai muito pra frente, né? Ele tem aquele sistema de você abaixar a perna aqui, ó, pra poder ir pra frente. Olha que legal, cara. É difícil você encontrar linha Marvel Legends desse jeito, mas olha que legal.
Então você faz aqui pra baixo, ó, aí você consegue estender mais ainda a perna dele. Meu, muito legal esse detalhe. Então eu tinha deixado passar, voltei aqui só pra gravar essa parte aqui. Então articulaçãozinha de dedo e essa articulação aqui de clique pra você poder baixar a perna e ter mais mobilidade. Das pontas dos pés até seu cocuruto, 15 centímetros e meio, 16 centímetros basicamente, tamanho padrão aí de Marvel Legends atual. Vamos agora aos comparativos. O primeiro comparativo com o Homem-Aranha do Renove Seus Votos, que pra mim é o meu Homem-Aranha favorito da minha coleção, acho ele simplesmente incrível, e aí vê já como que o rosto deles são extremamente diferentes, né? Então fica muito legal os dois juntos, achei sensacional, e como o Peter Parker é um pouquinho mais parrudo e maior do que o Doc Ock, digamos assim. Aqui o comparativo que acho que todo mundo espera, que é com a Aranha de Ferro, que é uma figura sensacional, mas peca pelas faltas de articulações ali nas garras, né? Ela só possui 3 garras, enquanto o Octavius possui 4 garras. E o interessante é que assim, elas são garras completamente diferentes, mas similares. É muito bizarro isso, porque elas lembram uma outra, mas são diferentes em todos os aspectos. Então tá aí, muito legal colocar os dois aí pra brigar, uma rinha de garras, vai ficar bem interessante. Agora um comparativo com o Besouro Azul da DC Direct, não é DC Multiverse, uma das minhas figuras favoritas da coleção, por isso eu trouxe ele aqui, porque essa aqui se torna também uma das minhas favoritas da coleção, então fica muito discrepante os dois juntos aí, não tem absolutamente nada a ver. E pra finalizar o comparativo, com o Thanos linha Marvel Select, olha como que fica legal os dois juntos, apesar de serem escalas diferentes, acaba combinando porque o Thanos ele é mais parrudão mesmo, então bem interessante. Considerações finais, se eu estou satisfeito? Cara, como não ficar satisfeito com uma figura tão incrível e ainda mais uma figura que foi presente da Hasbro Fan BR? Agradeço novamente, vocês não têm noção quanto isso nos deixou felizes, é tipo um sonho conquistado, a gente nem imaginaria que nosso canal chegaria a um ponto de receber uma figura Marvel Legends da Hasbro, então muito, mas muito obrigado. Agradeço a todos os inscritos também, todos os membros que nos apoiam, que estão aí todos os vídeos assistindo, comentando, são vocês que fazem a gente manter o trabalho aqui. Então assim, a figura, cara, eu achei ela 100%. Eu não consegui encontrar nada assim que você falasse, ah, mas isso aqui poderia ser melhor. Ela é muito bem feita, ela é muito bem pintada, ela é muito bem esculpida, as garras são sensacionais. Então, gente, de verdade, quem puder, pega essa figura, eu recomendo 100%. Os acessórios são bacanas, essa Head Sculpt com esse olhinho aí cheio de reflexo, pra mim é uma das coisas mais legais que a Marvel Legends fez ultimamente. E, mano, é impressionante, de verdade. Só em mãos pra vocês terem uma noção de que como uma figura que poderia ser muito simples se torna aí um dos melhores lançamentos do ano na linha Marvel Legends. Então, de 0 a 5 bucks é nota 10, maravilhosa, recomendo 100% a compra aí pra vocês. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse review, um review muito especial, muito importante aqui pro canal, o primeiro review Marvel Legends recebido da Hasbro, então a gente tá muito contente. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa seu like, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok e assista nossas lives todas as terças-feiras às 21 horas. Então eu vejo vocês num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!